E olha, hoje é terça-feira, é dia do quadro Emprego Já. Roda a vinheta, produção. Olha, dados do CAGED indicam uma queda do desemprego nos primeiros 4 meses deste ano, porém inferiores aos registrados no início do ano de 2021. Vamos saber quais são os fatores que influenciam para esta realidade e o que o país deve fazer para atrair novos empregos sem salários tão depreciados. Ao vivo, eu estou recebendo o economista Rodrigo Rocha aqui no estúdio, participando desse momento com a gente. Lembrando que você também pode trazer o seu questionamento e enviar para o WhatsApp do BG. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. A gente tem aí uma informação importante trazida pelos dados do CAGED em relação à redução do desemprego. Foi a redução mais significativa que temos desde o ano de 2015. Porém, essa redução do desemprego veio acompanhada de salários mais baixos. Por que isso tem acontecido? Bom, é importante entender o que aconteceu ali durante a pandemia. Em especial, no início ali, a gente teve uma grande demissão em todos os segmentos, em especial nos setores de serviços e comércio, que exigem um maior fluxo de pessoas ali circulando. Quando você tem essa redução, muita gente perdeu o emprego rapidamente, teve dificuldade ao longo desse período aí que a gente ainda está enfrentando, está saindo dessa pandemia, mas teve muita dificuldade. Só que ao longo do tempo, quando a gente foi tendo a vacinação, as pessoas foram tendo mais segurança para voltar às suas atividades, o comércio e o serviço, em especial a área de turismo, áreas que exigem esse fluxo maior de pessoas. Exemplo assim, a gente está vendo aqui Forró Caju, essas festividades que atraem pessoas, que criam oportunidades ali de uma ocupação. Agora, só que o que acontece? Quando essas pessoas voltaram para o mercado de trabalho, acabou ali o auxílio, aqueles auxílios que eram dados ou tiveram redução, essas pessoas encontram um mercado de trabalho com oportunidades que têm uma renda menor. Por quê? Porque a economia toda sentiu muito a dificuldade, por exemplo, dos custos dos insumos e de matéria-prima. Então, quando você tem as empresas comprando os produtos mais caros, elas não conseguem repassar tanto os seus preços, a margem para esses preços, elas seguram o máximo possível, só que isso acaba impactando o quê? Na renda das pessoas. Ela vai acabar conseguindo pagar um salário menor, porque ela também está sendo pressionada pela economia, pelo mercado de uma forma geral. Então, por isso, a gente vem enfrentando esse problema de um lado, uma notícia boa, que as pessoas recuperando a ocupação, voltando a ter uma ocupação, uma renda ali, só que, por outro lado, uma renda menor e em um cenário onde você tem inflação, ou seja, o aumento dos preços de uma forma generalizada. Então, isso dificulta muito a vida desses trabalhadores que voltam conseguindo a ocupação, mas com uma renda menor. Dados do CAGED apontam, inclusive, que em janeiro de 2020 o salário médio para a contratação de um trabalhador é de R$ 1.735. Se atualizado pela inflação até abril deste ano, esse valor seria equivalente a R$ 2.102. Conforme o CAGED, o salário de contratação em abril deste ano foi de R$ 1.906 aproximadamente, ou seja, considerando a inflação, o salário de hoje é menor do que o início de 2020. Vamos às ruas saber algumas dúvidas que a população tem em relação a essa realidade? Bom dia. Bom dia, Tamires. Eu me chamo Tainá, moro aqui em Aracaju, e eu queria tirar uma dúvida com você a respeito do salário dos trabalhadores contratados este ano. Eu queria saber por que o salário dos contratados este ano foram inferiores ao contratados do ano passado. É justamente isso que a gente está conversando aqui, né, Rodrigo? Exatamente. Como a gente falou, o que acontece? O cenário econômico criou uma dificuldade muito grande para as empresas. Elas conseguiram recuperar as suas atividades, voltar a funcionar, só que elas voltaram a funcionar com o aumento do preço dos combustíveis. E aí, se aumenta o preço, por exemplo, do diesel, o frete fica mais caro, então o produto chega na empresa mais caro e ela não consegue repassar todo o aumento do frete para o preço do produto final não ficar tão alto. Se ela reduz o preço, a margem dela, ela tem menos condições de pagar um salário melhor. Então, tudo isso vai pressionando para que essa renda, no final das contas, acabe sendo menor do que era antes da pandemia. Tem mais perguntas aqui no telão do BG, mais participação popular. Bom dia. Me chamo Matheus Gabriel, sou de Aracaju e gostaria de saber se a queda no salário irá causar empobrecimento na população. Há aí uma tendência para o empobrecimento da população? Olha, o que acontece? Na realidade, quando a gente fala de inflação, não é só a questão da queda do salário. Às vezes a pessoa até conseguiu manter o salário,
ou até ter um pequeno aumento. Mas como a gente está tendo uma inflação muito grande, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e aí como a gente já tinha uma situação difícil ali causada pela pandemia, logo depois veio a guerra Rússia e Ucrânia, que dificultou ainda mais alguns produtos, em especial o petróleo, aumentando os preços desses produtos ali na ponta, no final. Então tudo isso acaba dificultando a vida da sociedade, dos trabalhadores em especial, que vão ter ali, se ele tem um aumento, geralmente a negociação é de um aumento por ano. Ou quem ganha o salário mínimo ali em janeiro, quem tem carteira assinada no setor privado ou em outros setores, vão ter esse aumento negociado uma vez no ano. Só que durante os 12 meses seguintes, os preços vão aumentando, a gente está em um cenário de inflação e a renda da pessoa não vai aumentando junto. Então a tendência, se ela não buscar outras fontes de renda, é que realmente ela tem um poder de consumo menor, o que ele está chamando de empobrecimento da população. Uhum. Dados do CAGED apontam que algumas áreas, por exemplo, que foram bastante afetadas durante a pandemia, como os setores de comércio e serviços, não se recuperaram ainda, né? Ainda estão vivenciando aí um processo. O que acontece? A gente teve ali a pandemia que fechou, não foi uma coisa assim, reduziu a atividade. Não, teve o fechamento. Você tem hotéis, bares, restaurantes e todo esse setor turístico que simplesmente fechou de um dia para o outro. Foi o primeiro a fechar e o último a reabrir, porque até se ter segurança de que dava para ter aglomerações, a gente ficou ali um tempo com esses setores muito prejudicados. Então eles estão agora correndo atrás do prejuízo. Por quê? Porque imagine um bar que ficou fechado durante 3, 4, 6 meses. Esse bar que ficou fechado durante esse tempo, quando ele reabre, as pessoas não vão consumir equivalente aos 6 meses que esse bar ficou fechado. Uhum. Então ela perdeu essa renda, esse recurso, essa receita desse período. E aí, quando ela reabre com as despesas dos 6 meses, porque ela continuou tendo algumas despesas mesmo com as portas fechadas, mas tendo a receita apenas dos meses que essa atividade está efetivamente funcionando. Ou seja, tudo isso dificulta com que a receita consiga gerar um rendimento melhor para os seus trabalhadores. Perdão, tem mais perguntas aqui da população aqui no telão do BG, vamos lá? Bom dia, Tamires. Sou daqui de Aracaju, meu nome é Lourdes. Gostaria de saber se já existe uma expectativa de quando o salário vai melhorar. Já existe? Olha, Bom dia. O que é importante entender? A gente ainda está em um processo de recuperação da economia. Quando a gente fala de PIB, a gente está falando de quê? De crescimento da economia. E como é que eu posso pensar em melhorar a renda das pessoas se a economia não crescer mais fortemente? Por isso é sempre essa preocupação em fazer a economia crescer, em gerar melhorias, por exemplo, para o setor empresarial, para que ele possa gerar mais empregos e mais renda, com salários melhores. E tudo isso vai passar por esse crescimento da economia, que passa por algumas questões internacionais, como a gente já falou aí do cenário da economia mundial, que está muito difícil, mas também passa por questões internas. A gente precisa, por exemplo, reindustrializar o país, repensar o investimento no setor industrial, que é um setor que é fundamental para qualquer economia que quis crescer e que cresceu ao longo do tempo. Quando a gente pega e compara a China com década de 80, com o Brasil década de 80 e olha para a China hoje e Brasil hoje, a gente vê que a gente perdeu muita participação no setor industrial, que é um setor que tem potencial para gerar empregos, mais empregos e com uma renda melhor. A gente tem aí uma necessidade ao longo dos próximos 3 anos de capacitar e qualificar algo em torno de 62 mil trabalhadores para o setor industrial. Então é um setor que tem um potencial de gerar emprego e emprego com uma renda melhor. Era justamente nesse ponto que eu iria tocar, porque a recuperação dos salários dos trabalhadores passam pelo crescimento econômico do país. Então é preciso mais políticas públicas para esse processo de reindustrialização, né? Com certeza a gente precisa estimular cada vez mais o setor industrial. Nenhum país cresceu, se desenvolveu sem um setor industrial forte. Ainda mais em um momento quando a gente fala de 4ª revolução industrial, ou seja, a indústria 4.0, que traz
grandes oportunidades de emprego com rendas bem melhores. Só que qual é o grande desafio? O grande desafio é que a gente vai ter que ter pessoas qualificadas para essa nova realidade. Algumas pessoas às vezes ficam sempre com aquela preocupação, a tecnologia vai tirar emprego. Não, não é que a tecnologia vai tirar emprego, é que ela vai gerar empregos melhores em outros setores. Só que para isso as pessoas precisam se qualificar mais. E aí é onde entram as oportunidades com vários treinamentos, sempre focado em se aprimorar, se aperfeiçoar. Por quê? Porque o setor industrial, como é um setor que tem muita tecnologia, ele exige que as pessoas estejam preparadas para operar com essa tecnologia. Então, por isso é muito importante o quê? Que as pessoas busquem as oportunidades de qualificação. Como eu falei, existe uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, da CNI, que aponta que só aqui em Sergipe a gente vai ter que qualificar 62 mil pessoas para o setor industrial ao longo dos próximos 3 anos. 62 mil pessoas precisam ser capacitadas. 49 mil vão ter que se requalificar ou vão perder seus empregos e algo em torno de 13 mil vão precisar entrar no setor industrial e para isso vão precisar se qualificar. Então é importante buscar qualificações, em especial quando a gente está falando do setor industrial, tem muita oportunidade de qualificação técnica. então às vezes as pessoas ficam, eu preciso de uma formação de nível superior, ela é boa, ela é importante, mas quando a gente fala de uma necessidade mais urgente, a gente está falando do setor industrial precisando de formações técnicas, de algo em torno de 62 mil pessoas que vão precisar aí ao longo dos próximos 3 anos, até 2025, dessa qualificação. É preciso então reindustrialização e capacitação da mão de obra. Mais uma pergunta, a última perguntinha aqui no telão. Bom dia. Bom dia, Tamires, sou Tauan, moro em Aracaju e eu gostaria de saber quais estratégias o nosso governo poderia fazer para abranger mais um pouco a área de emprego e aumentar o salário de nós, cidadãos aracajuanos. Ótima pergunta. O que a gente precisa entender? A primeira coisa a ser entendida é que quando a gente fala de políticas públicas, a gente fala de políticas que vão estimular o setor empresarial. Por quê? Porque o setor empresarial é que tem a capacidade de fazer a economia crescer, gerando emprego e gerando uma renda melhor. E para isso a gente tem algumas questões estruturais, por exemplo, uma reforma tributária é fundamental para reduzir o custo Brasil. Um dos custos que são mais importantes para qualquer empresa é o custo tributário. E aí a gente não é só a carga tributária que é alta, é a questão de como se paga esse imposto. Então uma reforma tributária, ela vai facilitar com que mais pessoas queiram empreender, queiram investir nos seus empreendimentos e as empresas já existentes, elas queiram ampliar, se você tem essa reforma tributária. Além disso, você tem que ter sempre a busca por formação de qualificação e qualificação de pessoas. Então, os governos precisam entender e fazer sempre parcerias para qualificar, em especial quando a gente fala numa cidade do interior. O que ela precisa ali? Ela precisa ter pessoas qualificadas, porque como é que uma indústria vai para uma cidade do interior se não tiver pessoas ali qualificadas para trabalhar naquela indústria? Então é muito importante você qualificar e o setor público ele tem um papel muito importante desde a qualificação inicial até a formação técnica e superior, então ela tem que participar ativamente desse processo. E um outro ponto importante são os programas, como por exemplo a gente tem aqui o PSDI, um programa do governo do estado que estimula. Ele às vezes as pessoas acham um pouco complicado entender porque o governo ele deixa de cobrar imposto de uma indústria. Só que se essa indústria não tiver esse apoio, ela não vem para o estado de Sergipe ou ela fecha suas portas, porque ela tem dificuldade de competir. A gente tem que pensar no setor industrial com competitividade, ou seja, um setor que consegue vender não só dentro do estado de Sergipe, mas consegue vender para estados vizinhos, para outras regiões e, por que não, para outros países. Então, a exportação também traz dinheiro de fora. A gente consegue pagar os salários de sergipanos com o dinheiro que é da Europa, dos Estados Unidos, de outros lugares, de outros países. Ou seja, então por isso a importância de você dar competitividade para o setor industrial, para que ele consiga gerar cada vez mais emprego e com renda cada vez melhor. Essa é a chave do crescimento econômico. A gente quer agradecer ao Rodrigo Rocha pela presença. Muito obrigada pela contribuição, pelas informações que você trouxe para a gente. Eu que agradeço, Tamires. Um ótimo dia para você e para todos que estão nos acompanhando. Bom dia.